Bom, então temos aqui a introdução à mecânica. A mecânica é um ramo da física que estuda o movimento, tá, gente? Ela é dividida em cinemática, que vai estudar o movimento sem se preocupar com a causa. A primeira parte aqui que a gente vai estudar. E depois tem a dinâmica, que estuda o movimento e suas causas, que é onde estudaremos então as leis de Newton. Temos alguns conceitos muito importantes, tanto dentro da mecânica quanto dentro da física, tá? Então são conceitos que a gente precisa entender bem, precisa decorar, saber o que é, saber diferenciar, que é. O primeiro conceito, então, a gente tem o referencial, que é o corpo que a gente vai usar como referência, tá? Temos o movimento, que é uma variação de posição em relação ao referencial. Temos o repouso, que é quando não há variação de posição em relação ao referencial. E temos o conceito de partícula, que é um corpo cujas dimensões são desprezadas para se analisar o movimento. Então é quando a gente observa algo que a gente pode tratar ele como uma partícula. A gente vai desprezar o tamanho dele e a gente vai tratar como se fosse um pontinho só para analisar o movimento dele. Então a gente tem uma imagem aqui para exemplificar melhor esses conceitos. Por exemplo, vamos utilizar o homem que está aqui sentado fora deste ônibus como um referencial. O que a gente tem para ele? O ônibus e as pessoas que estão dentro dele vão estar em movimento. Por quê? Porque ele vai estar se distanciando do nosso referencial que está parado. Então, neste caso aqui, a gente tem uma variação de posição em relação ao referencial. A gente vai ter, então, um movimento. Agora, se a gente tratar uma dessas duas pessoas que estão aqui dentro como referencial e pensar no motorista de ônibus, ele vai estar em repouso. Por quê? Porque não tem a variação de posição. Eles estão se movendo praticamente juntos. Então, se tratando um desses dois aqui como referencial, o motorista do ônibus vai estar em repouso. Mais dois conceitos que a gente tem são a trajetória e o deslocamento. A trajetória vai ser o caminho percorrido pela partícula que está em movimento. Já o deslocamento é a diferença entre a posição final e a inicial. Por exemplo, aqui, a diferença do prédio para a casa, da posição, é 30 km. Aqui vai ser o deslocamento, indo de um ponto A até um ponto B. A gente vai então ter dois pontos, o final e o inicial. Já a trajetória, ela vai contar todo o ponto que a partícula fez durante o trajeto dela. Então a gente já pode ver a diferença aqui. A trajetória, 50 km. Já o deslocamento, 30 km. Porque a trajetória vai contar todos os pontos que a partícula vai caminhar. Já o deslocamento não. Vai ser a menor distância entre os dois pontos. A velocidade média é a razão entre o deslocamento. Veja bem, o deslocamento, não é a trajetória. E o intervalo de tempo. Temos então essa equação aqui. A velocidade média é a diferença de posição, o deslocamento, né? Pelo intervalo de tempo. Lembrando que o delta é uma diferença, a gente vai sempre pegar o final menos o inicial. Também temos que destacar aqui que a unidade no SI, no Sistema Internacional, é o metro por segundo. Mas a gente também utiliza bastante quilômetro por hora. Então, não misturem, pessoal. Não misturem metro com hora. Não misturem quilômetro com segundo. Só se o exercício pedir. Se o exercício não pedir, utilizem uma dessas duas. E se o exercício pedir, então, no SI, no Sistema Internacional, não esqueçam de transformar para metro por segundo. Tá? A gente tem essa relação aqui. Ó. Quer transformar de quilômetro por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. E se tu quer transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6.